E aí pessoal, Cristiano para mais um vídeo. Bom, eu fui jogar o lixo e queria trocar algumas ideias aqui com vocês. Eu sei que vai ter algum barulho aqui, mas eu tô voltando para casa. Eu vou aproveitar e falar com vocês que durante todo esse tempo eu aprendi várias coisas e eu queria contar para vocês 5 coisas que eu acho que é bem importante enquanto angolano morando no Brasil, Florianópolis aqui, centro, perto do Beira-Mar, essa região, Beira-Mar Shopping, para quem já chegou aqui em Floripa sabe. Mas eu tenho 5 coisas que eu queria falar com vocês que eu aprendi. Peço que já deixem um like, se inscrevam no canal e vamos lá conversar um pouco sobre algumas coisas que eu venho refletindo durante esse tempo aqui de Brasil e não só. E a primeira coisa que eu gostaria muito de falar para vocês eu tive que aprender a me reinventar. Quando eu falo de me reinventar, eu quero dizer que eu tive poucas chances e poucas possibilidades de o fazer em Angola, porque o ciclo é muito curto, principalmente numa sociedade que você não tem às vezes muitas opções, sabe? Em Angola eu dava aulas, terminei o ensino médio, claro, mas antes disso eu já tinha começado a dar algumas explicações. As pessoas quando têm um pouquinho de conhecimento, né, sabemos que conhecimento é poder, então eu dava algumas explicações para algumas pessoas e já ganhava alguns trocados, mas a minha mãe até já aconselhava por que você não continua dando aulas, porque você já gosta disso, você até se dá bem, acaba tendo resultados plausíveis. E, poxa, se bem que eu queria continuar, mas é uma área, a pedagogia é uma área que, poxa, sinceramente não é tão valorizada assim e eu não quis continuar em lecionar, sendo que eu tinha outras pretensões e outras áreas que eram muito melhores em relação a lecionar ou a dar aulas, até porque o processo também é um pouquinho estressante. E me reinventar no Brasil significa... O Brasil me deu várias opções e várias saídas. Para me reinventar, eu achei um Brasil onde hoje eu faço agronomia e faço design gráfico e eu me vejo na possibilidade de crescer em vários dos setores. O Brasil me dá uma oportunidade de poder fazer, não só me formar, no caso, mas também tem um mercado de trabalho muito amplo, muito expandido. Claro que nem todo mundo consegue alcançar os mesmos objetivos que eu, mas é bem possível, sabe? É bem possível. E quando eu digo que é bem possível, eu falo que é bem possível mesmo. Eu estive no Ceará, Fortaleza, estive em São Paulo, metrópole, estou aqui em Floripa também, cidade, centro, e juro, tem muitas opções. E eu me reinvento a partir do momento em que começo a fazer um canal no YouTube, ou a criar um canal no YouTube, criar vídeos, sendo uma pessoa que é um pouquinho reservada, mas consigo alcançar algumas metas que têm sido muito boas. O segundo ponto seria a dualidade de pertencimento. Bom, para mim a dualidade de pertencimento eu começaria com uma frase que é: eu me sinto em casa no Brasil. Eu sei que a maior parte da população brasileira é negra, mas o Brasil vive várias questões sociais, não só de desigualdade, não só de poder de compra, poder de consumo, qualidade de vida. Existem diferenças, existem polos, existem níveis, existem altos e baixos, assim como também Angola, mas o Brasil já cresceu bastante ao ponto de vários temas serem assuntos e em Angola ainda estamos caminhando para que realmente tenhamos um país. E quando eu trago uma dualidade de pertencimento, eu quero dizer que eu me sinto em casa no Brasil da mesma forma que eu me sentia em casa em Angola, apesar dos apesares. Vir para o Brasil foi mais ou menos uma forma de eu alcançar um sonho que é de estudar, me formar e ter uma qualidade de vida melhor, porque Angola infelizmente não me proporcionava, diferente de você ter uma família, né? Porque família é sempre a base de tudo. Alguns meios são muito enriquecedores em todos os níveis, seja a nível pessoal, a nível de virtudes também, posso assim dizer, a nível de capacidade acadêmica, profissional, você melhora em todos os sentidos. Então o Brasil te dá essa possibilidade de você ter um faro mais apurado para várias questões, sejam para amizades, sejam para relacionamentos também. Você acaba entendendo um pouquinho dos dois mundos, Angola, Brasil, e você acaba entendendo também que existe a possibilidade de você se sentir em casa mesmo estando num outro país, porque eu fui bem recebido.
E eu acho que uma das melhores formas que eu tenho de agradecer o Brasil é dizer que eu me encontrei também pessoalmente sobre várias questões e vários assuntos que eu consigo hoje ter opinião. O terceiro ponto que eu vou dizer que eu aprendi com esse Brasil é que os países por si só, eles precisam realmente dar oportunidades. Repito porque passou um carro, dar oportunidades. O Brasil é um país de oportunidades. Eu aprendi que o Brasil é um país de oportunidades. Sabe o fato de eu estar aqui no Brasil e ser angolano, entendendo que o Brasil já é uma sociedade mais desenvolvida que Angola, eu consigo entender que existem coisas que Angola ainda está longe de alcançar, mas ao mesmo tempo está perto. Pelo fato de que, poxa, eu tenho uma visão do Brasil, uma visão do que funciona, seja em várias camadas, em vários pontos, em vários setores. E eu penso, será que Angola pode chegar a esse ponto? Imagina você ter o Brasil como uma fonte de exportação de produtos, dependendo do produto, sei lá, cosméticos, perfumes ou alguma coisa. Você tem, sei lá, uma boticário, você tem, sei lá, produtos aí da Natura. E de alguma forma você tem um público em Angola que gostaria desses produtos, receber esses produtos, e eu me torno, sei lá, o fornecedor dessas pessoas. Eu tenho amigos, pessoas conhecidas que fazem esse tipo de coisas. Eu tenho pessoas que conseguem ver o mercado, por exemplo, de vendas de conteúdos na internet, ou seja, e-books, formações, darem cursos, pessoas que criam conteúdos. E Angola ainda é um mundo que é muito fraco. Uma coisa que eu faço em Angola, sinceramente, eu não imaginava começar a criar conteúdo, a não ser que eu começasse, sabe? Porque minha pergunta seria o que eu ia falar, o que eu tenho para transmitir. Se bem que eu teria muita coisa, assim como os nossos irmãos moçambicanos fazem, mas então o Brasil te dá mais oportunidades desde o mercado de trabalho, faculdades e até de forma autônoma, sabe? Você pode ter a possibilidade de trabalhar em vários setores, mas a formação, o conhecimento é tudo. Se você for uma pessoa formada com conhecimento, você vai ter o mercado de trabalho aberto para ti de várias formas, e acredita, o Brasil te dá essa chance. Conheço amigos que são engenheiros ambientais, que hoje trabalham em empresas como vigilantes sanitários, por exemplo. Amigos que por causa da faculdade hoje são praticamente pesquisadores de micro-organismos, ou seja, microbiologia, estudar praticamente elementos ligados a áreas assim da agronomia, produzir alimentos, desenvolver pesquisas sobre frutas, por exemplo. Então, coisas muito variadas que tanto a faculdade ou a educação que o Brasil tem, apesar dos apesares, segundo muitos brasileiros, ainda assim tem possibilidades e muita gente consegue abertura. Claro que nem todo mundo, mas é possível. Então, é uma coisa que também para mim é muito grande, as oportunidades. E o quarto elemento, assim, tipo, de forma curta, é amizades, sabe? Amizades. Eu conheci muitas pessoas, desde africanos, de outros países, moçambicanos, Guiné-Bissau, Cabo Verde, e angolanos em si que eu viajei junto e outros conheci aqui no Brasil. Poxa, eu fiz amigos, fiz família para toda a vida. Imagina você sair de um país e não ter familiares por perto. Hoje eu tenho a minha irmã aqui no Brasil, mas imagina no início. No início a pessoa que você tem do lado é o teu amigo, é o teu colega. Vocês moram junto numa kitnet, alugam uma kitnet e vocês vão para a faculdade, fazendo ou não o mesmo curso, mas essas são as pessoas que você ganha para a vida toda e você entende quem é quem, porque vocês passam as mesmas necessidades. Vocês sentem falta de pessoas, vocês sentem, sei lá, saudades, vocês sentem a necessidade de trabalhar por elas, ajudar elas, vocês se tornam às vezes até os salvadores das famílias. Então eu fiz muitas amizades que eu levo para a vida toda e esse é um momento curto que eu acho que eu ia tirar para falar disso. E para finalizar, uma das coisas que mais me deu o Brasil é, como eu disse, o Brasil já está preparado para vários assuntos, assim, temas sociais, e nós em Angola, infelizmente, pela qualidade de vida, ainda temos muitas dificuldades em pensar num assunto que é cuidar de nós. Fazer exercícios, caminhar, pegar uma bike, correr, andar, sei lá, à beira-mar, parar para refletir um pouco sobre algumas coisas, ou ter jogos, momentos de lazer, futebol, algumas coisas assim. Se bem que em Angola existem pessoas que têm essa qualidade de vida, mas a maioria não. A maioria não. Então nós estamos a falar de pessoas que moram em condomínios em Angola, ou que detêm uma qualidade ou um poder de compra muito elevado. Já aqui no Brasil não, pessoas de camadas baixas, médias, conseguem ter um pouquinho disso, conseguem fazer uma academia. Em Angola fazer academia é bem difícil, muitas das vezes nós vamos em academias mais pacatas, com poucas qualidades, com poucos materiais aí para exercícios físicos e muitas das vezes sem orientações. E aqui você consegue ter às vezes algumas orientações, então é mais fácil.
você vai para uma academia, você pega um grupo que faz trilha, um grupo que corre, um grupo de bike, você consegue ter um pouquinho de qualidade de vida. Futebol, você tem quadras fechadas, abertas ou bem organizadas e bem controladas pela administração, pela prefeitura. Em Angola, muitas das vezes são vandalizadas e, claro, não todas, mas dependendo do lugar, se não forem condomínios ou em lugares mais luxuosos de pessoas que têm poder de compra muito elevado, você não tem isso. Então eu, como classe baixa ou classe média, não sei onde é que eu me enquadro, consigo ter uma qualidade de vida melhor, consigo cuidar um pouquinho mais da minha cabeça, consigo cuidar um pouquinho mais do meu físico, consigo ter um pouquinho de mais atenção à minha própria qualidade de vida, aos meus pensamentos, se eu estou bem, se eu não estou. Existe o SUS. Se você for uma pessoa muito desatenta ao autocuidado, olhando outras pessoas do lado, correndo, caminhando, fazendo trilha ou andando de bike, essas coisas assim, pequenas e tal, sei lá, conhecendo pontos turísticos, você vai acabar entrando nesse mundo e você vai entender que é importante você ter momentos de lazer, diversão, jogos, amizades, grupos, assim, coisas que de alguma forma fazem diferença na tua vida. E eu acho que é isso. São 5 coisas que eu queria enumerar. Consegui me reinventar, a dualidade de pertencimento, mais oportunidades. A formação eu queria também trazer, mas isso já está dentro aí de mais oportunidades. Ter amizades boas, ciclos muito bons também que te fazem crescer, profissional e outros sentidos também, enquanto pessoa, e de alguma forma cuidar mais de você, cuidar mais da tua saúde e do teu bem-estar. E é isso. Deixa um like, se inscreva no canal e eu fui.